the ground. What treasure waits within your skies? The gift of freedom gold can't buy. I bought the world and it sold my heart. We traded heaven to have me again. My heart beating, my soul breathing. I found my life when I laid it down. Upward falling, spirit soaring. I touched the sky when my knees hit the ground. Finally here at your feet again. Everything I am, reaching out, I surrender. Come sweep me up in your love again. And my soul dance on the wings of forever. Finally here at your feet again. Everything I am, reaching out, I surrender. Sweep me up in your love again. And my soul dance on the wings of forever. My heart beating, my soul breathing. Cumprimento a Igreja de Deus com a paz do Senhor. Amém? When I laid it Bom estarmos neste domingo, né? Louvando o nome de Deus, né? Bom estar aqui com os irmãos, né? Semana de oração. Essa semana de oração terá seu início às 6 horas da manhã. Muito importante a participação de todos os irmãos, né, que puderem fazer essa semana de oração aqui na igreja, né? Então, vamos estar atentos a essa semana também, irmãos. Eu gostaria de convidar a irmã Deise agora, né, que está fazendo os avisos aí, na verdade, comentando, né, a programação que tivemos ontem aqui na igreja. Irmã Deise, por favor. A paz do Senhor, irmãos e irmãs, amém? Eu estou aqui para agradecer a Deus pelo a nossa reunião, nosso encontro ontem de Sofap Team, né? Foi uma bênção. Nós da Sofap, a nossa equipe, juntamente com a UMAP, a parceria com o UMAP e o DIJAP, fizemos um encontro ali de meninas. Foi assim muito gostoso, né? Trouxemos assim o tema saúde, né? Saúde na adolescência. Então a preletora foi a Camila, doutora Camila, estudante de medicina. Deus usou ela poderosamente no conhecimento dela, né? Para falar dessa fase que todas nós mulheres passamos, né? Como entender essa transição de menina para mulher, né? Então a reunião foi uma reunião de meninas entre a partir de 12 a 18 anos. Foi muito proveitoso, irmãos. Não tivemos muitas meninas, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Foi na média de umas 20 meninas. Foi bem bom, assim, bem gostoso. A palavra da Camila, o conhecimento dela. E depois eu dei a palavra no espiritual, né?
Então, eu creio assim que, para a glória de Deus, foi um tempo assim para elas, um tempo especial para as meninas, né? Porque a nós, da Sociedade Feminina Adventista da Promessa, a gente tem que preparar a nova geração. A gente tem que trazer conhecimentos. Também faz parte da igreja, né? Porque eu estava até comentando com a Camila. A escola, ela faz essa parte desse conhecimento, mas ela faz de uma maneira errada, né? O mundo é assim, ensinando já os métodos preventivos, e não é o que nós, como cristãos, acreditamos e pregamos. Então, foi uma bênção, assim, quero agradecer a Deus, em nome de Jesus, pela vida da Camila, que prontamente, assim, né, ela não está mais aqui congregando conosco, mas ela é nossa irmã em Cristo Jesus, né, e muito comprometida com a obra do Senhor. Foi uma bênção. Também quero agradecer a Ismê, né, que fez parte da decoração, as meninas da decoração da Sofap, a Nani, que prontamente fez as lembrancinhas, ficou muito lindo, Nani, elas amaram. Todas nós amaram. Tinha uma galera de mães que queriam também. Então, graças a Deus, foi uma benção. Assim, como Deus usa os dons, né, das suas servas, dos seus servos, para a glória dele. E todas que estavam ali, na intercessão, depois nós tivemos um grupo de mães, porque nós mães não podíamos ficar. Então, nós ficamos intercedendo numa salinha. Foi bem gostoso, louvamos ao Senhor, compartilhamos, né, algumas coisas. Então, foi um tempo de Deus, assim, né, para as nossas vidas como mães e para a vida das nossas filhas. E eu quero agradecer muito a Deus por isso. Amém. Amém, graças a Deus. Eu gostaria de fazer um convite aos irmãos, né? Nós percebemos aqui que temos poucos irmãos aqui no meio, né, aqui no centro da igreja, um pouco ali, um pouco mais de gente do lado direito, e bastante gente lá no fundo, né? Por favor, gente, gostaria de convidá-los, né? Venham mais para frente, né? Para nos sentirmos mais próximos uns dos outros, né? Somos irmãos e eu tenho certeza que temos essa liberdade, né, de sentar do lado dos nossos irmãos e esse prazer também, né? Amém? Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe. Muito bom, muito bom. Muito obrigado. Gostaria de convidá-los a se portarem em pé. Para quem tem o brado de júbilo, né? Abri-los no hino 128 ou acompanhar-nos, né, aqui na mídia, né? Hino de número 128. Em nome de Jesus, abriremos este culto com a canção deste hino.
com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos a seu reino. Glória a Deus. Glória a nosso Deus. Amém. Estarei fazendo uma leitura em Lucas 4, versos 5 a 13. Essa leitura serve como base para a pregação do nosso diácono irmão Osni Torres, que tem como título Proposta em Aberto. Para os irmãos que quiserem acompanhar, Lucas 4, versos 5 ao 13. E elevando, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Convido a toda a igreja de joelhos, entrarmos em oração e pedirmos as bênçãos de Deus para este culto, em nome de Jesus. Teu Espírito Santo fala aos corações, Deus amado, através dos louvores, através da adoração, através da exaltação, e ministraremos diante da tua presença. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, toma conta de nós, Deus, e nos dirige segundo o teu amor, nos dirige segundo a tua compaixão, nos dirige segundo a tua compreensão. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, glorificado e exaltado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo, glorificado e exaltado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus, nós te amamos, Senhor, esteja conosco e nos dirija hoje para todos sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Neste momento, ouviremos a palavra do presbítero Adindel.
Cumprimento aos amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus seja sempre louvado pelo seu povo, por aqueles que o adoram, por aqueles que o servem. Deus tem os seus propósitos, Deus tem os seus pensamentos, e eles são certamente diferentes dos nossos pensamentos. Nesses dias, alguns irmãos amados, foram recolhidos pelo Senhor, irmãos que eu conheço, que alguns que os irmãos conhecem, outros que não conhecem, mas eu gostaria de falar, sobre 3 pessoas que dormiram no Senhor por esses dias, Uma, na verdade, me comunicaram já um pouco tarde, que foi a irmã Maria Rodrigues, os irmãos não conhecem, mas para quem conhece o Filé, que congrega na Barreirinha, é a avó do Filé. A irmã Maria Rodrigues era uma serva do Senhor com 100 anos, não sei se chegou a completar os 101, que estava para completar, dormiu no Senhor. Também dormiu no Senhor o irmão Josué Severino de Oliveira, de uma família do início da igreja, era tio do Moisés Severino de Oliveira, morava lá em Paulistânia, irmão Josué já com 80, ou mais de 80 anos, e também o diácono Nelson Rezende, É isso, irmã? O diácono Nelson Rezende congregou aqui conosco, os irmãos muitos conheciam, ele esteve doente por alguns anos, sofrendo, e dormiu também no Senhor. Nós glorificamos a Deus pela vida desses irmãos. Eu não sei a idade do diácono Nelson, eu conhecia desde que eu era adolescente, mas imagino eu que ele estava acima dos 70 anos. E digo isso glorificando a Deus porque a Bíblia diz que o Senhor se alegra na morte dos justos, para que eles descansem e as suas obras o sigam. Nós glorificamos a Deus também nisto, porque pertence ao Senhor o tempo oportuno, tudo pertence ao nosso Deus. Nós agradecemos aos irmãos que sempre estão conosco, Temos o irmão Sebastião nos visitando, Deus seja louvado, Temos também o casal ali da cidade de Santa Catarina, estão chegando, Futuro presbítero, é isso, A irmã, muito bem, Deus seja louvado pelas vidas de vocês. Irmãos, a palavra de Deus diz assim: Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Eu sempre que leio essa passagem, escrita por João, eu fico maravilhado de ver como João, que é chamado o apóstolo do amor, descreve, discorre com tanta singeleza, mas com tanta profundidade, o amor de Deus. E sabemos que não é o próprio João, é Deus falando, porque a palavra é de Deus. João foi usado por Deus, para trazer essa palavra. E Deus fala para nós que ele é amor e que nós devemos amar uns aos outros, da mesma forma que Deus entregou o seu Filho em propiciação pelos nossos pecados, em sacrifício. E nós precisamos, então, cada dia, sentirmos em nossos corações esse amor. Não em nossos lábios, não de lábios, amor de coração. Amor uns pelos outros.
Irmãos, tenhamos sempre essa palavra de João, e mesmo em momentos que às vezes nos aborrecemos, mas lembremos-nos, Deus é amor. Não há nada, né, maior que isso, não há nada que justifique, né, nós agirmos de forma diferente. Mesmo nos momentos difíceis, como a perda de uma pessoa, enfim, nós temos sempre a amar. Não, mas Deus é amor, Ele me ama, né, e o seu amor me constrange a viver para Ele. E viver para Ele é viver em comunidade de amor, né, em comunhão em amor. Neste momento eu convido os irmãos a se colocarem de pé. Vamos orar pelas ofertas. Ofertantes, eu peço às diaconisas que coloquem os gasofiláceos à frente. E logo após a oração, você poderá vir à frente e depositar a oferta que você trouxe à casa de Deus, ou devolver também os dízimos que você trouxe para devolvê-los ao Senhor. Santo Deus, nosso Pai Celestial, meu Deus, nós nos regozijamos em Ti porque Tu és amor, e este amor nos constrange, meu Senhor, a Te servir. É pelo Teu amor, pela Tua graça que nós aqui estamos. Não é fruto dos nossos méritos, da nossa justiça, Senhor, mas é fruto do Teu querer, da Tua vontade. Por isso, meu Deus, nós Te rendemos graças, nós Te glorificamos, meu Senhor, porque Tu és único, Tu és Deus sem igual, Tu és grandioso, magnífico. Oh Pai Celestial, quão glorioso és Tu, meu Senhor. Pai, nesta noite viemos adorar-Te, viemos bendizer o Teu nome. Aceite, Senhor, a adoração que a Ti prestamos, os louvores que a Ti entoaremos, as glorificações que serão erguidas a Ti, meu Senhor. Receba como um cheiro suave em Tua presença, meu Deus. Pai, neste momento, Teus filhos ofertarão na Tua casa, devolverão dízimos, meu Senhor. Pai, que nos corações seja um ato de amor, um ato, Senhor, de fé, de confiança em Ti, de entrega, meu Senhor, que seja para o Teu louvor, para a Tua glória, que seja um momento de alegria, de regozijo, meu Senhor. Pai, abençoa as vidas, seus lares, o trabalho de cada um, os ganhos, não deixe faltar nada, meu Senhor, mas dê a provisão necessária aos Teus filhos. Nós Te pedimos e Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém, meu Senhor. Amém. Os irmãos poderão ofertar ao Senhor. Convido o Ministério de Louvor que já se posicione, né, para momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Cumprimento, amados irmãos, com a paz do Senhor. Convido a todos a se colocarem em pé diante do Rei da Glória, para que a partir deste momento elevamos a Deus as nossas vozes, as nossas palmas, o nosso corpo em adoração a Ele que merece todo louvor e toda honra. O Teu rosto resplandece
atraído pelo teu imenso amor. Teu precioso sangue me purificou. Encheste minha vida, meu coração de alegria. Tua presença é real dentro de mim. Tua palavra ilumina o meu caminho. Sou guiado pelo teu Espírito. E eu vou a cada dia te buscar. Se estou andando, vou correr. Se eu correr, quero voar. E eu vou a cada dia me achegar pra te encontrar, amado meu. Nas asas do Espírito eu vou cada vez mais alto. Glória a Deus, aleluia. Encheste minha vida, meu coração de alegria. Encheste minha vida, meu coração de alegria. Tua presença é real dentro de mim. Tua palavra ilumina o meu caminho. Sou guiado pelo teu Espírito. E eu vou a cada dia te buscar. Se estou andando, vou correr. Se eu correr, quero voar. E eu vou a cada dia me achegar pra te encontrar, amado meu. Nas asas do Espírito eu vou cada vez mais alto. Eu vou cada vez mais alto. Eu vou. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E eu vou a cada dia te buscar. Se estou andando, vou correr. Se eu correr, quero voar. E eu vou a cada dia me achegar pra te encontrar, amado meu. Nas asas do Espírito eu vou. Glória a Deus, aleluia. Ao erguermos as mãos pra adorar e clamarmos a ti, tu virás, nós viemos a ti te adorar, Deus de graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só
meu Senhor, digno és do meu louvor. Só tu és, todos dirão que és tu, sim, és tu. Aleluia! Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, que vem até nós com sua graça e favor, que vem até nós pelas nossas dificuldades, que vem por nós por vários motivos, mas o principal é a salvação que Ele tem para cada um de nós. Passamos dificuldades, sim, passamos tristeza, sim, mas o Senhor que deu a palavra para que você se levantasse, Ele vai cumprir. Aconteça o que acontecer, Ele é presente, Ele é fiel para cumprir, amém? Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste,
Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia, você crê assim? Então levante as suas mãos agora. Leve ao Senhor a tua necessidade, entregue a Ele nesta noite. Entregue nas mãos do que é o grande eu sou. Aleluia, assim nos diz o Senhor Deus. E Ele vai atender a tua necessidade nesta noite em nome de Jesus. Porque quem deu a palavra não sou eu, não foi homem, mas foi o Senhor Deus, quando entregou Jesus ali na cruz pelas nossas necessidades. Então creia, irmão, e receba essa palavra em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Deus está neste lugar. Amém? E é muito bom poder fazer parte de um momento tão agradável como esse, e podermos estar na presença do Senhor nosso Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até momento oportuno. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, pelo teu amor. Te louvamos pela tua graça, pela tua benignidade, pela tua misericórdia. Te louvamos, Senhor, pela vida que temos vivido, Senhor amado, porque nós só temos vivido pela tua graça, pelo teu amor. Deus, nós te louvamos, Senhor, porque não somos merecedores do mínimo que recebemos de ti. Mas te somos gratos, Senhor amado, por este reconhecimento de amor, pelo teu olhar que nos tem consumido, pela tua proteção que tem sido parte da nossa vida em todos os momentos, pela presença dos teus anjos, pelo convencimento do teu Espírito Santo aos nossos acertos, aos nossos erros. Deus, por tudo que tens feito pelas nossas vidas, Pai. Quero te pedir, Pai, pela tua misericórdia sobre mim, Senhor.
Cabe a mim, Senhor, pela unção do Teu Espírito Santo, estar aqui mais uma vez, Senhor amado. E eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus Cristo, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim e me ajude. Conduza-me nos meus pensamentos, Espírito Santo de Deus. Conduza-me os meus lábios, conduza os meus lábios para falar coisas e palavras de conformidade com o Teu querer, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo reunido, Senhor. Pai, tenha misericórdia, Pai, de nós em Tua presença, nos aceite, nos abençoe, segundo a Tua graça, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Sentai-vos, irmãos. Como é bom estar na presença do Senhor, como é bom poder louvar e exaltar o nome santo do Senhor nosso Deus. A igreja um tanto quanto desfalcada, muito em virtude dos nossos feriados, do nosso feriadão, né? Muitos dos nossos irmãos viajando, alguns descansando, mas muitos vão e muitos vêm. Nós temos várias pessoas que nos visitam, inclusive esse casal querido, amigos meus, o Afrânio e Adriana. Diácono Afrânio, diaconisa Adriana, futuro presbítero Afrânio, né? Como foi prazeroso assinar a tua ficha lá, né? Deus seja louvado pela vida deste casal, que são uns baluartes na cidade de Florianópolis, no estado de Santa Catarina, e que Deus tem usado muito, e eu tenho o prazer de tê-los como meus amigos, meus irmãos. E aos demais irmãos que nos visitam, Deus abençoe pela vossa presença. Com muito carinho nós os recebemos aqui no nosso meio. Aos irmãos as pessoas que assistem pela internet, sejam bem-vindos virtualmente à presença do Senhor nosso Deus. O Deus que está aqui é o Deus que está aí com vocês, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. E tanto quanto nós, todos serão abençoados para a honra e glória do nome santo do Senhor nosso Deus. Se o Afrânio tivesse me dado um toque que ele estaria aqui hoje, a chance dele estar aqui no meu lugar hoje seria bem grande. Bem grande. A não ser que ele não aceitasse o convite, mas com certeza, eu acho que foi até por isso que você não me avisou que você vinha, né? A Suzy me ligou essa semana, pediu para mim substituí-la, e a Salete brincou ali atrás, né? De novo, né? De novo. O Macedo também, de novo. Então, se tem algum irmão que está enjoado de me ouvir, eu tenho uma notícia para vocês que eu já dei uma vez aqui. Eu não costumo dizer não para as coisas do Senhor, a não ser que eu não possa. Então, a Suzy me ligou, eu pensei, vi a agenda, tem outras mensagens, tem outros convites. Falei, Suzy, eu estou tranquilo domingo à noite, o único trabalho é na portaria. Então, eu acho que dá para te substituir. Ela, então, Osni, que bom, então, seja feita a vontade do Senhor. E como o Afrânio não me avisou que ele estaria aqui, cá estou eu. Cabe a mim, na unção do Espírito Santo, estar aqui para a honra e glória do nome santo do Senhor nosso Deus. Amém? Proposta em aberto é o tema, o título que nós sugerimos para essa mensagem. O texto que o diretor leu, de Atos capítulo 4, ele fala sobre a tentação do Senhor Jesus Cristo. Lucas, desculpe. Fala sobre a tentação do Senhor Jesus Cristo, um texto muito conhecido, muito usado nos púlpitos em mensagens, porque é um texto poderoso, porque ali o Senhor Jesus Cristo dava o recado e deixava bem claro aquele que por momento era o dominador, do que viria a partir daquele momento. Jesus, quando derrota Satanás aqui, ele deixa o recado bem claro, que a partir daquele momento, quando ele assume o seu ministério, as coisas passarão a ser diferentes. Então, a base da mensagem está no último versículo lido, que foi o verso 13, que diz que, passadas que foram as tentações de toda a sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Este escrito, essa dica que é dada no final deste verso, está querendo dizer o quê? Até momento oportuno, até uma outra hora, até uma outra oportunidade que Satanás tivesse,
ele com certeza estaria tentando ao Senhor Jesus Cristo e tentando desvirtuá-lo da sua missão. Isso é interessante e nós muitas vezes não paramos para pensar que o diabo, que foi vitorioso lá no Éden, quando derrotou o homem e a mulher com a sua proposta indecente, não lhe foi tirado por Deus, em momento algum, o direito de investir contra o propósito de Deus para a salvação da humanidade. Não lhe foi tirado o direito, em momento algum, de tentar, por todas as formas, do jeito que ele entendesse necessário, desvirtuar o projeto de Deus de salvação das pessoas. Da nossa salvação, da minha, da sua. Isso quer dizer o quê? Até os tempos de Cristo e até hoje, os nossos dias, em que ainda não se cumpriu o projeto de Deus de salvação da humanidade, Jesus Cristo ainda não veio a segunda vez para nos buscar, o diabo ainda está com liberdade de nos tentar e tentar nos desvirtuar do projeto de Deus para a nossa vida. Quando o verso diz que o Satanás voltaria até momento oportuno, eu entendo que isso é extensivo a nós. Vamos tentar entender? Quem são os atalaias de Deus na terra? Hã? Vocês sabem como que é a minha mensagem, né? É daquele jeito, né? Quem são os atalaias de Deus na terra? Quem são os responsáveis por glorificar o nome santo do Senhor Jesus Cristo? Quem aguarda a vinda do Senhor Jesus Cristo com alegria? Nós. Assim sendo, nós somos embaixadores de Jesus Cristo aqui na terra. Amém? Você aceita essa palavra na tua vida? Amém? Então, esse verso, esse final de verso, até o momento oportuno, como Satanás não conseguiu derrotar o Senhor Jesus Cristo, e com certeza, quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, que Jesus Cristo ressuscitou, houve uma grande tristeza lá onde estava Satanás e seus anjos, porque era a vitória do Senhor Jesus Cristo contra a morte. Satanás deve ter conversado lá no meio deles. Lá. Com o chefe nós não pudemos. Com Jesus nós não aguentamos. Ele venceu até a morte. Ele ressuscitou. Mas ele vai deixar um grupo de pessoas aí que vai ser responsável por lutar pela sua salvação e também pela salvação de demais pessoas. Então a nossa missão ainda não terminou e ele não desiste. Ele não desiste. Nós já falamos aqui, é o único ser na terra que sabe do seu destino. Ele sabe do destino dele. Ele conhece a palavra muito mais do que nós. Ele tentou Jesus Cristo usando a palavra. Ele citou a Bíblia, ele cita a Bíblia. A Bíblia diz que nos últimos dias ele fará coisas em nome de Deus, que se possível enganaria até os escolhidos. Por quê? Porque ele tem um conhecimento fabuloso da Bíblia. Então ele pode nos enganar, segundo a Bíblia está falando, hein, presbítero? Em nome de Deus. E se nós não tivermos apercebidos de tudo que está acontecendo à nossa volta, nós com certeza muito facilmente poderemos ser enganados. Então, irmãos, o objetivo da palavra de Deus para nós nessa noite, que o Espírito Santo coloca no meu coração, é trazer para nós um recado, uma advertência de que nós precisamos estar preparados contra as investidas de Satanás. Satanás virá com muitas ofertas. Satanás virá com muitas propostas.
Satanás virá com muitas tentativas de desvirtuar-nos do nosso projeto de conseguirmos a salvação das nossas almas. E cabe a nós, unicamente a nós, ser ou não vencedores. Quando nós falamos em tentações, nós lembramos em quedas e lembramos em vitórias. É isso? Muitos venceram as tentações e muitos foram derrotados nas tentações. E nós vamos citar algumas delas aqui, para que possamos entender que essa tentativa do inimigo, ela é antiga e vem desde o Éden. E ela, por vezes, por fraqueza das pessoas, por falta de comunhão com Deus, por falta de cuidado, por falta de oração, por falta de consagração, muitas vezes foram e muitas vezes são derrotados. E quando nós preparávamos, o Espírito Santo colocou em nossa mente, por exemplo, a queda de Davi. A Bíblia diz que Davi era muito hábil na condução do exército. Que Davi, em todas as guerras, ele fazia questão de estar à frente do exército e que por isso o povo de Deus era vencedor. Só que por determinado momento, determinada batalha, Davi resolveu não fazer aquilo que lhe era de responsabilidade, que era de estar no comando do povo de Deus. E a Bíblia diz que ele delega aos seus comandantes, delega a Urias, a responsabilidade de comandar o povo de Deus. E ele fica em casa. Quem sabe dando uma descansadinha, uma repousadinha. Quem sabe aquele momento, aquela noite, ele estivesse tão relaxado que ele não tenha nem orado. E feito uma das orações que nós lemos principalmente nos Salmos, que são maravilhosas. Ou seja, possa ser que aquele dia ele relaxou. E todos conhecem a história. Ele sai na sua varanda e vê uma mulher linda, tomando seu banho, se interessa, manda chamar, adultera, engravida a bendita Betseba e depois se torna o quê? Um assassino. O que hoje a justiça com certeza chamaria do que, Adílios? Assassinato triplamente qualificado. Ele planejou tudo muito bem planejado para poder se ver livre. E por que tudo isso? Porque por momento ele deixou de fazer aquilo que tinha de fazer. Deixou de cumprir o propósito para o qual ele foi posto na face da terra, que era de comandar o povo de Deus e comandar o exército do Senhor. E caiu. Se arrependeu dos seus pecados, Salmo 51, mas ficou a marca na sua vida, e tanto ficou que nós estamos mencionando, e muitos mensageiros mencionam, como uma marca negativa. Se levantou, se pôs de pé, foi chamado homem segundo o coração de Deus, mas a cicatriz fica. Nós encontramos ainda, no livro de Josué, no capítulo 6 e no verso 7, a história de Josué, na batalha de Jericó, quando Deus manda que eles vão à guerra e que nada seja subtraído do povo, e alguém vai lá e pega prata, pega uma capa, e a Bíblia diz, chama de umas cunhas de ouro, ou seja, vamos dizer umas barras de ouro, e traz escondido e coloca enterrado dentro de sua barraca. Deus havia avisado quando diz para não pegar, exceto alguns quesitos básicos que seriam usados pelo povo de Deus, para não pegar mais nada. Mas a tentação sobre a vida de Acã foi maior do que o alerta dado por Deus de que não pegassem. Porque o povo de Deus não precisaria daquilo.
A única coisa que o povo de Deus precisava, naquele momento, na batalha de Jericó, era honrar o nome santo do Senhor nosso Deus, tanto é que eles lutariam e não ergueriam nenhuma arma, e o povo de Deus seria vitorioso, como foi vitorioso. Mas Acã não se deu por satisfeito e viu naqueles objetos a oportunidade de se dar bem em uma situação em que ninguém veria. Que ninguém saberia, afinal são tantos bens, tanto ouro, tanta prata, tanta capa, que quem haveria de notar a ausência de um mínimo que fosse? Então, não tem problema. A tentação foi maior que a fidelidade. E ele pega, e todos nós conhecemos o desfecho da história. O povo de Deus numa batalha muito menor do que a que havia travado, até então, vai e é derrotado. E Josué reclama com Deus, e Deus fala o que para ele? Quer voltar a ser vitorioso? Tira o pecado do meio de vocês. Tem alguém no vosso meio que caiu em tentação, e o pecado está escondido no meio de vocês. E a tentação na vida de Acã, o ceder à tentação foi muito grande, irmãos. Acã foi levado para o deserto com toda a sua família, todos os seus bens, seus animais, tudo que ele tinha. E a Bíblia diz que eles foram todos apedrejados e morreram. Nós lembramos também de Geazi e Eliseu, na história de Naamã, quando Naamã é curado da lepra. E ele oferece bens a Eliseu, presentes a Eliseu, dinheiro a Eliseu. E Eliseu não aceita, logicamente. Porque as bênçãos de Deus não são para ser vendidas. Não são para ser negociadas por coisas materiais. Aquilo que é espiritual é espiritual. E as coisas de Deus são espirituais. E quando Naamã oferece a Eliseu, faz a Eliseu essa oferta, imediatamente o servo de Deus nega, diz não e não aceito, e manda que ele leve de volta. Mas o servo de Eliseu não se conforma com aquilo. Afinal, a Bíblia diz que eram tantas coisas, tanto dinheiro, tanto presente, que precisariam de muitos animais para carregar. Então, era tentador. E Geazi não entendia por que Eliseu estava dizendo não. De repente era a oportunidade para eles saírem daquela mendicância. Afinal, o profeta de Deus vivia dependendo das pessoas, até mesmo para comer. E era a oportunidade dele se dar bem e ter uma condição melhor. E o que acontece? Ele vai atrás de Naamã e mente. E diz que Eliseu resolveu aceitar os bens. E pega tudo para ele. Qual que é a consequência? A lepra de Naamã vem parar na vida de quem? De Geazi. Custa caro para ele. A venda da sua fidelidade. A proposta de Satanás aberta, de tentação, na vida de Acã, na vida de Geazi, ela custou muito caro. E nós vamos agora para o Novo Testamento e uma tentação anunciada e famosa, que é quando Cristo diz para Pedro que ele, por mais que declarasse fidelidade, por mais que declarasse companheirismo, amor, reverência, por mais que ele bradasse para todos os cantos que nada o afastaria da presença de Cristo, Cristo diz para ele: Pedro, fica esperto. O diabo vai te tentar. Em outras palavras, esse é o grifo meu. O diabo vai te tentar. E eu vou te avisar. Antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Tentação anunciada. E o que caberia a Pedro era um preparo maior. Se o Cristo poderoso está me falando
E Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele tem poder. Ele está me falando que eu serei tentado e que para isso eu terei que estar preparado para confirmar aquilo que estou falando, a fidelidade que estou declarando a Ele. Eu vou me cuidar. Mas não, irmãos, também conhecidíssima história. Quando Jesus Cristo está sendo interrogado, Ele vem para se aquecer. E a primeira oportunidade, Satanás o derrota. Quando aquela serva diz, você andava com eles. Ele poderia ter parado para pensar, espera aí. Cristo me avisou. Ele me falou que eu iria cair. Então não vou ceder. E quando ela fala para ele, você andava com ele? Ou você parece com um deles? Qual que era a atitude certa de um servo que está preparado? Sim, eu me pareço com ele. Eu sou um deles. Eu acompanhei os milagres dele. Eu vi tudo de bom que ele fez pelas pessoas. Eu vi o cego que ele curou. Eu vi o aleijado que ele levantou. Eu vi a criança que ele deu vida. Eu vi a prostituta que ele perdoou. Ou seja, eu acompanhei tudo de maravilhoso que ele fez. Inclusive, ele andou sobre as águas e me deu a oportunidade de também andar. Então, tudo que ele fez, eu sou testemunha, eu sou um deles sim. Não, irmãos, mas o momento dele não era de preparo. Era de insegurança, era de medo, era de temor. Coisa que muitas vezes nos afeta, nos aflige, nos torna frágeis, suscetíveis a quedas, a aceitarmos as propostas do inimigo. E ele não para pensar e ele imediatamente confirma o que Jesus Cristo havia lhe falado. E ele nega Cristo por 3 vezes. Por 3 vezes. E isso acaba por custando caro para ele. Caro, porque ele está marcado na história como o homem que se acovardou e negou a Cristo. Também foi restaurado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Foi restaurado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque quando ele falava, logo após o Pentecostes, as pessoas olhavam e diziam, este não é aquele pescador, aquele simples homem, ou seja, aquele serzinho, aquela pessoinha quase que inaceitável na sociedade, esse não é aquele gentil. Ou seja, ele foi olhado e visto como alguém que estava com um dom maior, que era o dom do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. E ele pôde mostrar que estava restaurado da sua queda. Quando da proposta de Satanás. Vitórias, as tentações. E está no meu coração, está no meu rascunho, está na minha mente. E é uma história que eu gosto muito, que é a história do livro de Daniel. E se você pegar o livro de Daniel, você vai ler desde o seu primeiro capítulo, o quanto Deus honra aqueles que são fiéis a Ele e não cedem às tentações. Daniel e os alimentos. Quem conhece a história? Todos conhecem. Uma mesa farta. Alguém escravo num mundo totalmente avesso àquilo que ele vivia. Uma cultura totalmente diferente da que ele tinha. E é uma oportunidade para ele de comer de repente tão bem quanto ele nunca tinha comido na vida dele. E ele olha naquilo e não aceita. Porque a palavra de Deus mostra o que podemos e o que não podemos comer. E ali naquela mesa tinham coisas e comidas que ele nunca tinha comido, porque ele era um fiel guardador da palavra de Deus. E ele fala, não me convém participar dessa mesa. E todos conhecem a proposta, dai-nos somente alguns dias e deixe-nos comer verdura e tomar água. E depois de quantos dias? 10. Vamos ver quem está melhor. E o
guardador, o responsável, o eunuco responsável por ele, fala, mas eu não posso fazer isso, porque vocês não vão estar de conformidade com aquilo que o rei precisa, e eu pagarei por isso. Ele fica tranquilo. Fica tranquilo, porque nós sabemos a quem nós servimos. Você não se preocupe, só deixa a gente beber água e comer verdura, o resto é resto. O que acontece? Quando são colocados na presença do rei, quais são os vistos como mais belos e mais formosos? Daniel e os servos do Senhor nosso Deus. Amém? Então isso prova que beber água e comer verdura não é regime necessário para as irmãs ou para os irmãos. Não emagrece. Não emagrece. Porque eles foram vistos belos e formosos. E o nome do Senhor foi honrado já pela fidelidade deles. A outra tentação, irmãos, está ainda com Daniel, quando ele é visto orando e os seus perseguidores se colocam na presença do rei, tentaram contra Daniel de todas as formas e entenderam que, pegando-o na sua religiosidade, na sua fé, na sua crença, eles conseguiriam êxito em destruí-lo. E eles vão ao rei e diz, rei, tem gente aí, tem uma gentinha aí, um povinho aí, que está orando para outros deuses, que não o Senhor. Então assina um decreto que todo aquele que orar para outro Deus, que não seja você, que é o nosso Deus, vai morrer. E o rei se acha orgulhoso daquilo, alguém está preocupado comigo, com a fidelidade a mim, e ele assina o decreto. E quando Daniel sabe disso, pela proposta de morte que lhe é feita, imediatamente ele vai até Deus e diz, Deus, me desculpa, mas o papo é quente aqui para o meu lado. A chapa ferveu. E se eu continuar orando, mostrando fidelidade a você, eu vou morrer. Então me permita algo secreto para contigo. Algo meio que velado, para que eu não corra nenhum risco. Senhor, me permita aí ser o crente camaleão, que muda de cor conforme a necessidade. Senhor, me permita aí ser o crente mandrake, que aparece de repente e já some. O crente super-herói, que vem, faz o milagre e some. Me permita, Senhor, uma atitude diferente. É isso que ele fez? Não, gente. A Bíblia diz que ele abre as janelas da sua casa para o sul, para o norte, para o leste, para o oeste. E ora ao Senhor de manhã, ao meio-dia e à tarde. E qual a consequência disso? A consequência disso é que ele vai parar na cova dos leões, faz da juba do leão o seu travesseiro, e quando o rei vem para ver o seu fim, preocupado com a sua morte, pergunta, Daniel, você está vivo? Claro que está vivo. Porque quando nós mostramos fidelidade ao Senhor, quando os servos do Senhor mostram fidelidade a Deus, Deus está do nosso lado e honra a sua palavra para conosco e nos protege. E qual a resposta dele? Sim, rei, o Deus que eu sirvo me livrou da boca dos leões. A fidelidade que eu demonstrei para meu Deus está sendo honrada neste momento, porque eu estou aqui vivo, fazendo um cafuné na juba do leão. E a Bíblia diz que o negócio era tão sério, que o rei mandou jogar todos os acusadores, né? E a Bíblia diz que antes deles chegarem no chão, os leões já tinham devorado todos eles, gente. Será que a carne de Daniel era dura? Eu me lembro quando a minha mãe ia cozinhar uns frangos, e uma vez ela ganhou um frango, e ela deixou esse frango na panela de pressão algumas horas, e quando a gente foi comer, ô coisa dura que estava. Será que a carne de Daniel era carne de frango velho? Que não amolece nem com 2 horas de pressão, hein, Salete? Não era, gente, era macia, era tenra. Seria muito saborosa para qualquer leão. Mas o leão da tribo de Judá estava com ele, e por isso ele foi vencedor.
Irmãos, a proposta está aberta. Cabe a nós honrarmos ou não o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Sadraque, Mesaque, Abednego. Que história maravilhosa. Que fé, que convicção. Que discernimento de proposta, de entender uma proposta, discernimento de entender que está sendo atacado pelas hostes espirituais da maldade e que não pode ceder a elas, precisa honrar o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Vão parar na fornalha de fogo ardente, honram o nome santo de Jesus Cristo, e o Jesus Cristo que prometeu estar com eles, o Deus que prometeu estar com eles, vai com eles dentro da fornalha, e eles são glorificados ao lado do Senhor nosso Deus. São louvados, são exaltados. E a fidelidade dele deixa bem claro quando o rei, ao final da passagem da história, diz que aquele que honrar a outro Deus, que não o Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego, imediatamente será morto. Eles conseguem reverter uma cultura de um país idólatra. Conseguem colocar o nome de Deus sobre todos os deuses. Porque não cederam uma proposta que estava em aberto e que está em aberto para a vida deles, assim como está para as nossas vidas. Irmãos, como vencer tentações? Existe uma regra básica para isso? Existe uma norma a se seguir? Existe algum milagre, alguma forma, vou dizer, mágica? Não existe. Existe sim o poder de Deus nas nossas vidas e a nossa fidelidade para com Ele. Qual é a nossa primeira atitude? Primeira delas, admitir que nós somos fracos. Admitir que nós somos fracos. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A primeira condição para sermos vencedores é admitirmos que nós dependemos do poder de Deus para nos fortalecer. A segunda é não fazer dessa fraqueza uma desculpa. É assim, bom, já que a carne é fraca, e a Bíblia está dizendo que o pecado faz parte da minha natureza, então eu não vou vencer as tentações. Eu não vou. Ou seja, eu aceito muito facilmente que qualquer investida de Satanás sobre a minha vida, ele vai sair vitorioso. Afinal, Deus me fez falho. Deus me fez fraco. Não, gente. Nós não podemos ter isso por desculpa. Por que diz o mesmo verso? Vigiai e orai. Para quê? Para que não entreis em tentação. Existe um remédio. Existe um antídoto para essa nossa fraqueza. Não é admitir que por sermos carne somos a qualquer momento sujeitos à queda. Não, é entendermos que se nós vigiarmos e orarmos e estarmos ligados ao Senhor Jesus Cristo, nós seremos vencedores sim, porque Ele vencerá e vence as nossas lutas. Vence as nossas dificuldades, vence as nossas fraquezas. Então a outra proposta é aceitar essa parceria de Deus. Deus está nos fornecendo a dica. Se vocês forem ligados a mim, se vocês vigiarem, se vocês orarem, se vocês estiverem preparados para as tentações que virão sobre vocês, vocês serão vencedores, porque eu estarei com vocês. Nós precisamos, irmãos, ainda fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte. Davi, lá no começo da palavra, quando nós citamos, não fez aquilo que deveria ser feito. É mais ou menos assim. Você vai sair de manhã para o teu trabalho, para o teu estudo,
para o teu afazer, independente de qualquer coisa. O que diz a regra para o cristão? Hein, Douglas? Orar, fazer a sua devocional, pegar a sua biblinha, ou bibliona, biblinha, que o Cátia tem uma biblinha aqui que ele não larga para nada, né, Cátia? Poderosa esse livrinho dele aqui. Fazer uma leitura, dobrar o joelhinho e conversar com Deus. Deus, vou sair para a rua. Vou sair para a batalha. Senhor, a tua palavra diz que o diabo anda em derredor, rugindo como leão, querendo nos tragar. E eu sou carne, eu sou falho. Eu preciso da tua companhia, eu preciso da tua parceria. Esteja comigo, Deus. Acampa os seus anjos ao meu redor. Que o teu Espírito Santo esteja me dando capacidade de discernir aquilo que eu devo ou não dizer sim, ou aquilo que eu devo ou não dizer não. Essa é a regra para todo cristão. Mas quantas vezes nós acordamos atrasados? E do que nós abrimos mão? Do banho não pode ser, afinal é ruim. De pôr uma roupa decente, não, afinal é ruim. De não chegar atrasado no nosso compromisso, não, afinal não vai ficar legal. Nós abrimos mão do que geralmente? Do preparo espiritual. E é nessa hora que nós caímos. Nós precisamos fazer a nossa parte, entender que 24 horas por dia nós temos que estar preparados. E qual é o nosso preparo? É a nossa oração, é a nossa leitura da palavra, é a nossa disposição, a nossa vontade de estar ligados ao Senhor Jesus Cristo, através da oração e da sua palavra. Deus faz a parte dele, irmãos. Você quer ver que Deus faz parte dele? Abra para mim a Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios. Capítulo 10, e verso 13. Olha como que Deus faz a parte dele, dentro dessa proposta que está em aberto. Capítulo 10, verso 13. Olha a parte de Deus. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. E não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que podeis a suportar. Aleluia. Essa é a parte de Deus. Ele está do nosso lado. Ele quer nos ajudar. Mas nós entendemos que Deus nos dá o livre-arbítrio e Ele não enfia goela abaixo nada para nós. Ele quer que nós o aceitemos de bom grado. O seu apoio está, a Bíblia diz, os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livra. Jesus Cristo falou, eu vou subir ao céu, mas mandarei um Consolador, que estará convosco 24 horas por dia, e vocês serão abençoados por Ele. Esse é o nosso Deus. Essa é a parte que Ele tem para nós. Essa é a condição que Ele nos dá para sermos vitoriosos. Irmãos, Deus quer que sempre nós demos o primeiro passo. Deus nos chama para a santidade. Leia para mim Levítico 11, 45. Levítico 11, 45, por favor. Se você achar mais rápido que eu, fique à vontade para ler, em nome de Jesus. Levítico 11, verso 45. Qual é a nossa responsabilidade? Buscar a santidade. É o que Deus pede de nós. Por mais que saibamos que essa condição de santo nós não vamos atingir nessa vida, mas Deus quer a nossa luta, a nossa batalha pela santidade. Afinal, Ele dá a dica, eu sou santo e quero que vocês sejam santos.
Quando nós seremos santos? Quando Jesus Cristo surgir nas nuvens dos céus e nós ouvirmos dele, o vinde benditos do meu Pai. A palavra de Deus diz que nós seremos transformados. Nós, os que estamos vivos, seremos transformados. E os que dormiram no Senhor ressuscitarão primeiro em um corpo glorioso. Essa é a certeza que nós temos quando honramos o nome santo do Senhor e não caímos nas nossas tentações. Irmãos, não desista, não desistamos se perder uma batalha. Não vamos desistir. Nós vamos cair. Nós erramos. Isso é natural. Mas o que a Bíblia fala em 1 João, capítulo 1, verso 9? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Aleluia. E nos dar aquela condição que precisamos ter para nos apresentarmos diante dEle e podermos honrar o seu santo nome. Que o nome do Senhor Jesus Cristo seja louvado e que nós possamos estar preparados, irmãos. Preparados para essa proposta que o inimigo tem para nós em todos os instantes. E a Bíblia nos dá alegria. Em Tiago, capítulo 1, a partir do verso 12, quando diz: feliz é o homem que persevera, agora ficou difícil. Feliz é o homem que persevera na tribulação, na tentação. Você quer ser feliz? Amém? Fica esperto. Que a proposta está em aberto. E no tempo oportuno, como citado no começo da palavra, o inimigo vem contra você, vem contra mim, vem contra nós. Mas para a honra e glória do nome santo do Senhor nosso Deus, o Jesus Cristo que venceu lá na cruz do Calvário, para que nós sejamos vencedores, estará do nosso lado. E nós seremos vencedores no poder do nome santo de Jesus Cristo. Deus nos abençoe. Irmãos, diante desta palavra que nós ouvimos, nós iremos primeiramente orar ao nosso Deus. Vamos nos ajoelhar, falar com o Senhor, depois nós daremos prosseguimento. Bendito Deus, Senhor, pela sua presença, nosso Deus glorioso e eterno. Santo é teu nome, Senhor, pelo teu carinho para conosco. Santo é teu nome, Senhor, por tudo que tens nos feito, por tudo que tens nos dado. Deus poderoso, meu Deus eterno, vivificado, exaltado é o teu nome. Tu és digno de toda adoração, de toda celebração. Tu és Deus de poder, graça e virtude. Exaltado é o teu nome, Senhor. Glórias, pois, a ti, ó Deus. Pai querido, Pai eterno, vivifica os nossos corações. Reconhecer o quanto somos carentes, dá-nos, ó Pai bendito, a tua bênção, do teu amor, o quanto somos carentes do teu carinho, Senhor, da tua benignidade. Deus, em nome de Jesus, afasta de nós as provações, afasta de nós as tentações, Deus amado, e nos momentos que ela está de vir, Deus, nós possamos te honrar, honrar o teu nome, sendo vitoriosos, Pai de amor, por mais difícil que possa ser, nós possamos honrar o teu nome, Senhor, dignificar a ti, Senhor, pelo Deus que tu és. Deus, em nome de Jesus Cristo, faça com que, Senhor amado, a nossa vida seja usada para a honra e glória do teu santo nome, e assim como muitos dos teus servos, nós possamos honrar a ti, Senhor, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com os nossos gestos, com os nossos comportamentos. Deus, em nome de Jesus, abençoa-nos, ó Deus, faça-nos vitorioso, para que o teu nome seja glorificado, Senhor amado. Deus, em nome de Jesus, nos perdoe, Senhor amado, às vezes que caímos em tentações, nos perdoe, Senhor amado, às vezes que não tivemos condições, Senhor amado, de vencê-las. Deus, levanta-nos, ó Deus, levanta-nos, Pai, coloca-nos de pé, para que possamos andar, ó Deus, andar de cabeça erguida, mostrando para o mundo, para as pessoas, que nós somos vencedores no poder do nome santo do Senhor Jesus Cristo, e que por mais que o inimigo tente, nós, Senhor amado, honraremos o teu nome, Senhor. Nós diremos não para aquilo que não nos é conveniente.
Deus, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo esteja nos mostrando, esteja nos conscientizando, esteja, Senhor amado, nos dando, Senhor amado, a condição, Senhor amado, de sabermos dizer o sim, dizer o não, Senhor amado. Deus, em nome de Jesus, Pai, perdoa as nossas fraquezas, perdoa a nossa fragilidade. Deus amado, esteja conosco, Senhor amado. Cumpra-se a Tua palavra, acampe-se ao nosso redor os Teus anjos, o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos demonstrando, nos mostrando, Senhor amado, os caminhos a trilhar, Senhor amado. Deus, as atitudes a tomar, as palavras a falar. Deus, em nome de Jesus, Pai, que possamos Te honrar, Senhor, que possamos Te glorificar. Aceita a nossa vida, Senhor, diante da Tua presença. Faça-nos, Senhor amado, segundo a Tua misericórdia, vencedores no poder do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Deus, em nome de Jesus, Pai, esteja conosco, Senhor, e nos dê vitórias, Pai, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja honrado, Senhor. Nós Te amamos, Pai, e Te pedimos, Senhor, aceita-nos, Senhor, e nos abençoe segundo a Tua misericórdia, Jesus. Aleluia, Senhor, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Glórias ao nosso Deus. Bendito és Tu, meu Senhor. Santo és Tu. Irmãos, nós ouvimos, com base no relato sobre a tentação de Jesus, que o Senhor, o Filho de Deus, com todo o poder, né, Ele combatia as tentações com base na palavra também. Quando o diabo diz, olha, lança-te daqui para baixo, né? Os anjos estarão te protegendo. E Jesus diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Para servir a Deus é simples. Para amar ao Senhor é simples. Nós não precisamos fazer nada de extraordinário, né? Nada que seja tão diferente. Basta nós servirmos ao Senhor e o Senhor fará em nosso lugar. Irmãos, quando o diácono Osni falava da mensagem e falava de alguns personagens bíblicos que foram tentados, foram provados, falou de pessoas que foram vitoriosas nas tentações, nas provações, mas há outros que pagaram com a vida, né? Estevão pagou com a vida. Não que ele estivesse exibindo alguma coisa, não, simplesmente pela sua fidelidade. A Bíblia fala de outros que foram cerrados ao meio, fala, enfim, de alguns mártires e de outros que nós não temos relatos bíblicos, mas a história conta algumas coisas a respeito de pessoas que, embora fiéis a Deus, né, tombaram nesta vida. Tombaram, digo, não de forma natural, né, mas pela perseguição. E nos faz remeter aos nossos dias. Nós aqui estamos servindo ao Senhor sem nenhum empecilho. Não há nada que nos impede, a não ser que nós não queiramos servir a Deus, não queiramos vir à igreja, não queremos adorar a Deus. Mas não há nada nos impedindo, assim, de uma forma geral, né? Não há nenhuma perseguição religiosa, uma perseguição política que nos impede. Mas não é assim em todos os lugares. Ultimamente nós temos ouvido e visto, ou pelo menos tido informações, né, de perseguições a cristãos, né, principalmente em lugares onde há o domínio muçulmano. E não quer dizer que todos os muçulmanos perseguem os cristãos também, mas há um número, né, que persegue esses cristãos e eles são muitas vezes fuzilados, mortos, né, às vezes decapitados, enfim, em nome da religião deles. Portanto, irmãos, nós levantamos as mãos aos céus, glorificamos a Deus, porque não está acontecendo conosco. Mas existem muitos dos nossos irmãos que estão padecendo. Como em outros tempos, muitos viveram escondidos nas cavernas da terra, muitos tiveram que ser fugitivos na terra, como o próprio livro de Hebreus menciona. Hoje, muitos estão vivendo fugitivos, escondidos, servindo a Deus às escondidas.
Então oremos por essas pessoas. Oremos para que a sua fé não desvaneça, não desfaleça. E eu ainda tenho o desejo de pregar mais sobre o Apocalipse, né? E há uma parte do Apocalipse onde fala dos flagelos, enfim, que certamente nós, se Deus permitir, teremos oportunidade de conversar sobre isso, né? E talvez muitos de nós também pegaremos algum momento de perseguição similar a essa. Mas, mesmo que não venha, vamos, né, nos encher mais de fervor, de adoração a Deus. Que não precise vir um Nabucodonosor nos tirar da nossa terra, nos levar cativos, para daí nós valorizarmos o servir a Deus. Que nós aprendamos nesse momento a valorizar o que Deus tem nos concedido, essa liberdade, essa oportunidade de servir. Deus nos mostrou a sua verdade. Deus nos esclareceu. Deus nos amou, entregou Jesus Cristo. O que nós queremos mais? Não precisamos mais que isso. Para servir, para adorar a Deus, para entregar a nossa vida ao Senhor, para cair de joelhos e adorar ao Deus eterno e glorificá-lo. E orar por aqueles que não têm este privilégio. Irmãos, neste momento, há alguém que deseja receber oração com imposição das mãos? Alguém que veio hoje à igreja e deseja que nós oremos com imposição das mãos? Se há, eu peço que venha à frente, nós iremos orar. E o Deus poderoso te concederá a bênção que você almeja. Porque Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Deus seja louvado e glorificado por tudo quanto nos proporcionou nesta noite. Graças a Deus por mais esta mensagem, por mais este culto, né, que tivemos na presença de Deus. Nós agradecemos a todos os visitantes que estiveram presentes, né? Deus os abençoe, nós ficamos muito felizes e honrados com a presença de vocês. Amém. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Louvamos a Deus por mais este culto, né? Em nome de Jesus, nós encerramos, né? E com a palavra do presbítero, com a bênção apostólica. Curvemos as nossas cabeças. Bendito Deus, nós te agradecemos e te bendizemos. E ao despedir, nós dizemos que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo permaneçam com todos nós hoje e sempre. Amém. Graças a Deus.